A paz do Senhor para os irmãos. A palavra do Senhor vai nos falar aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Capítulo 17, e o título diz: Guerra contra os filisteus, o gigante Golias. E o versículo é do 26 em diante, e o versículo 26 em diante diz: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o 27 diz: E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Aleluia, Senhor. Davi está ali, vai até o campo de batalha, que Jessé manda Davi ir lá procurar saber como é que estão os irmãos de Davi, porque alguns irmãos de Davi estão ali na guerra, na batalha, né? Junto com o rei Saul. E a palavra do Senhor vai nos falar que quando Davi chega lá, que ele olha e ele vê que o gigante filisteu está afrontando o Deus vivo, está afrontando o povo de Israel. Davi, ele ali pergunta para uns homens: O que é que vai acontecer com a pessoa que destruir esse filisteu incircunciso? E os homens falam para ele: O rei prometeu dar a sua filha em casamento para quem destruir esse gigante filisteu. Prometeu também que enriqueceria o tal. E a casa do pai de quem derrubar esse gigante nunca mais pagará impostos em Israel. E quando Eliabe, o irmão de Davi, ouve Davi tendo essa conversa com os homens, a ira dele se acende contra seu irmão menor. A ira de Eliabe se acende contra Davi. E ele ali vai reclamar com Davi. Ele não gosta de ver Davi conversando com os homens que estão lá. E ele chega indagando com Davi: Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Desvalorizando o moço. E Davi ainda o responde. Só que Eliabe ali insiste em indagar Davi, porque ele está irado, ele está com raiva de Davi, por ver Davi ali. Davi simplesmente vira as costas para ele para continuar conversando com os homens que ele estava conversando. E Davi vai, sabe, adiante daquilo, para fazer aquilo, aliás, que Deus tinha colocado, depositado dentro do coração dele. Ele vai para derrubar o gigante. Quando ele chega em Saul, dizendo que irá confrontar ali, sabe, o gigante, irá para a batalha com o gigante que está afrontando o povo de Israel, Saul diz: Você não conseguirá, porque você é novo, você é jovem, ou seja, você não tem experiência. Ele, além de ser gigante, ele é preparado para a guerra, ele guerreia desde jovem. E Davi ali explica para Saul: Olha, eu sou pastor de ovelha, eu pastoreio as ovelhas de meu pai.
E muitas das vezes, quando eu estou cuidando das ovelhas, aparece ursos, aparece leões e agarra as ovelhas, e eu tiro as ovelhas das garras do urso e do leão e mato o leão e o urso. Davi estava dizendo para o rei: eu tenho experiência sim, eu enfrento feras bravas. Porém, ninguém via que Davi era um rapaz preparado. E Davi não foi preparado por mão humana não, por homem não. Ninguém via que Davi era preparado por Deus para enfrentar leões, ursos, quando pastoreava as ovelhas de Jessé. Deus estava forjando a Davi para grandes lutas que viria. Deus estava preparando Davi, deixando ele pronto para cuidar do povo de Israel. Porém, Davi sabia quem tinha chamado ele. Davi não dá ouvido para seu irmão. Seja como Davi. Não dê ouvido para pessoas que têm espírito de Eliabe, que quer colocar você para baixo, quer desvalorizar você, quer desonrar você, quer afrontar você, porque não tem o conhecimento de que você é uma pessoa preparada, não por mão de homens, mas que Deus te preparou no secreto, que olho nenhum via, só o olhar do próprio Deus, daquele que estava te preparando. Eliabe não via que o seu irmão mais novo, o menor da casa, era preparado, sabe, forjado por Deus, por trás das malhadas. Ele não tinha esse conhecimento. Ninguém tinha o conhecimento de que Deus preparara a Davi para esse grande dia. O exército de Israel temia na base. O exército de Israel não avançava porque tinha medo do gigante filisteu Golias. E eles não avançavam, porque eles tinham medo de perder sua vida, porque adiante deles estava um gigante preparado para a guerra. Os soldados do exército de Israel eram preparados sim para batalhas. Porém, eles não encaravam o gigante Golias. Foi necessário chegar um menino destemido de ameaças humanas, destemido de ameaças de gigante, que confiava 100% no seu Deus. E foi necessário chegar um menino que não foi preparado por mão humana, foi preparado pelo próprio Deus. E Davi não deu ouvido para as críticas de seu irmão mais velho. Davi foi executar aquilo que Deus havia propositado dentro do coração dele. E Davi fala para o gigante: quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou contra ele no nome do Senhor. O gigante vinha confiante na força dele, na roupa que ele estava vestido, que era uma roupa preparada para a guerra, para a batalha, a espada dele. Porém, enquanto ele vinha contra Davi, confiando na própria força, Davi ia contra ele no nome do Deus vivo, apenas com as pedrinhas na mão e uma funda. E ao se aproximar do gigante, ele lança a pedra. Você acha que foi simplesmente uma pedrinha que
fez o gigante tombar? Não foi. Foi a força do Deus vivo. Foi a mão do Deus de Israel para mostrar tanto para aquele gigante filisteu como para os demais filisteus que Israel tinha um Deus vivo, um Deus que batalhava por eles, que os soldados e o povo de Israel tinham um Deus que quando entrava na batalha, entrava para ganhar. E quem ia fazer aquele gigante tombar foi sim o próprio Deus, por intermédio da vida de Davi. Um jovem ruivo que ninguém valorizava. Duda, liga aí pro Rei, que ele tá ligando para mim, por favor. Aleluia, Senhor, tu és grande e fiel. Então não seja, sabe, um Eliabe na vida de ninguém. Seja você sempre um Davi destemido. Seja destemido. Tema só ao Deus poderoso, que tem o poder de matar o ser humano e lançar uma dele no lago de enxofre. Confie sempre no Senhor da glória. Faça como Davi. Porque Davi, apesar de ninguém ver Davi sendo preparado lá nas malhadas, sabe? Ninguém via, mas só o Deus vivo quem via. O Deus vivo com olhos de chama de fogo era o único olhar que via Davi sendo preparado, porque era ele quem estava preparando Davi para esse grande dia e para lutas que viriam mais para frente. Não baixe a sua cabeça diante de Eliabes, porque tem muitas pessoas com espírito de Eliabe, querendo colocar o outro para trás, querendo desanimar o outro na caminhada, querendo, sabe, desmerecer o outro, sem saber os Eliabes da vida, que aquela pessoa que ele está querendo desanimar foi preparada pelo próprio Deus. Não foi qualquer um que chamou, não é qualquer um que estava forjando e preparando. É o Deus vivo, quem chama e prepara para viver tudo aquilo que ele designou para a sua vida. Não dê ouvido para pessoas que querem te fazer parar na caminhada. Continua. Mesmo que alguém faça de tudo e se ire contra você. Assim como Eliabe se irou contra Davi. Davi não deu ouvido para ele. Davi saiu de diante da presença de Eliabe e foi conversar com os outros homens, a qual ele já estava conversando. Porque tem pessoas que não dão nada por você, sabe? Porque não sabe da sua intimidade com Deus, não sabe do seu secreto com o Deus vivo e vai julgar você baseado naquilo, na aparência, na verdade. Julga você baseando-se na aparência, naquilo que ela enxerga quando olha para você. Mas seja um Davi, siga adiante para executar aquilo que o Deus vivo colocou nas suas mãos. Não pare na caminhada por causa de Eliabes. Mesmo que Eliabes insistam em colocar você para baixo, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas não deixa descer para o coração não, viu? Não permita que palavras negativas de Eliabes desça para o seu coração. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E continua focado para fazer aquilo que Deus designou para a sua vida. Para executar aquilo e exercer aquilo que o Deus vivo te preparou, te forjou para você exercer, amém? A paz do Senhor e Deus abençoe.